Boa noite. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a presença de todos no Conversas e Negócios, mais uma edição do Conversas e Negócios. Eu sou a Magda Brasil, a idealizadora deste evento, junto com outros professores. Nós sempre procuramos realizar esses eventos, 2, 3 eventos por mês, abordando temas de interesse na gestão de negócios. Hoje, o tema que será abordado é a nova lei de recuperação e falências, oportunidades de trabalho na reorganização das empresas. Um tema bastante interessante. E nós temos, então, o nosso convidado. Antes de citar o nosso convidado, falar sobre o currículo dele, eu gostaria que todos deixassem o seu áudio e vídeo desativados, certo? Para que não ocorra ruído depois na gravação, porque este evento será gravado e depois ainda vocês terão acesso ao link dessa palestra gravada. Ainda, pessoal, quando perguntas, nós vamos deixar para o final. Claro que durante o evento, vocês coloquem os seus questionamentos no chat, coloquem ali a pergunta e no final eu vou ler e passar para que o professor possa responder, esclarecer as dúvidas de todos. É importante também esclarecer que muitos que são iniciantes, que possam estar aí nos assistindo, não vão ter conhecimento de algumas terminologias que estarão sendo abordadas. E aí nós estaremos oferecendo um curso com o professor Eduardo, que terá inicialmente no dia 11 de março, que é para iniciantes e intermediário também. Ele é a base para que se possa entender a recuperação judicial, mercado de trabalho, conhecer a legislação. Todos que estão inscritos neste evento obterão 15% de desconto. Eu vou depois colocar o link do curso no chat para vocês. Lá na plataforma também eu já coloquei como vocês poderão acessar. Então, vamos dar início, então. O professor Eduardo vai, então, nos trazer esse tema maravilhoso. O professor Eduardo Boniolo, ele é de São Paulo, pessoal, assim, ele é referência nessa área de recuperação judicial de empresas, autor de livros também, ele é contador, ele é pós-graduado, ele atua como consultor empresarial nas áreas de finanças, controladoria e recuperação de empresas, ele é perito administrador judicial, com nomeações em diversas comarcas do estado de São Paulo, tanto na área contábil, financeira, recuperação de empresas. Então, ele tem total conhecimento e, como eu disse, ele é uma referência no Brasil, pelo menos todas as palestras que eu sempre escutei e vi com discussão com propriedade, e também oferecendo cursos pela minha empresa, pela MB Cursos, sempre com o professor Eduardo, que nos prestigia sempre. Professor Eduardo, então, a palavra é sua, vamos dar início, então, ao nosso evento, pessoal. Boa noite a todos. Obrigado, Magda. Gostaria de agradecer o convite, parabenizar a MB Cursos, na pessoa da Magda, pela realização desse evento. É sempre um prazer a gente estar aqui reunido para discutir, debater sobre esses assuntos, onde surgem diversas ideias de vários profissionais, né, que às vezes não conseguem enxergar uma conexão do assunto com o seu dia a dia, e através dessas discussões, dessas palestras, acaba despertando aí para o nosso tema, né, que são oportunidades no mercado de trabalho, principalmente em função de uma lei que foi alterada recentemente, e aí a ideia é passar para vocês o que essa lei traz de novidade, como essa lei interfere, né, e traz novas oportunidades para o mercado de trabalho para a gente. Então, obrigado mais uma vez à MB, obrigado a todos vocês que estão aqui. É muito interessante a gente está longe, né? Estou vendo a Janaína aqui
dando tchauzinho aqui, Nilberson. A gente ficou impossibilitado de se reunir, de se abraçar, de ter esse contato mais próximo, que a gente adora, que é muito gostoso. Mas, por outro lado, também a gente tem condições de reunir pessoas de diversos locais do Brasil, né? E a gente consegue, então, falar com todas essas pessoas e matar um pouquinho da saudade, e é o que a gente tem para hoje, né? Então, tem o lado bom da nossa ferramenta aqui disponibilizada, que é a gente conseguir falar com pessoas em diversos locais do país. Eu desejo a todos que realmente o que vai ser comentado aqui hoje, debatido, é uma pequena parte da lei, do que mudou, mas eu espero que seja suficiente, desperte o interesse aí de vocês e ideias, né? E o assunto, ele não se esgota. Nós temos participado de vários fóruns de debates com juristas, e muitas coisas que estão na lei, os juristas estão debatendo, né? Estão se perguntando como vai ser, e tem questões técnicas também que não são muito claras. E aí não adianta nós virarmos para os juízes e advogados e perguntar para eles como vai ser. Nós temos que ter a iniciativa de levar para eles, né? Então, num determinado momento, um assunto específico aqui que eu vou passar para vocês, eu vou comentar sobre isso, que é o nosso papel também, como profissionais técnicos, levar a solução, e não só a questão, né? Infelizmente, o legislador, quando ele está fazendo lá, está escrevendo a lei, ele tem uma ideia. Nem sempre essa ideia é praticável, né? E cabe a nós levar a melhor solução dentro daquele objetivo que o legislador colocou na legislação. Tá bom? Então, como a Magda disse, eu agradeço também aos alunos de pós-graduação, aos participantes que não têm contato com recuperação de empresas, recuperação judicial, e fiquem tranquilos, né? Fiquem tranquilos, porque eu vou tentar falar numa linguagem mais simples possível, não usar muitos termos técnicos, mas a gente tem aí, a MB disponibiliza aí para vocês cursos introdutórios para que vocês possam se inteirar do assunto, entender o que é, para que serve, e tem dado um resultado muito positivo. Bom, vamos lá. Desde 2005, nós temos uma lei de recuperação judicial e falência, que é a Lei 11.101. Essa lei, ela veio em 2005 substituir um decreto-lei que tratava de concordatas e falências. Então, desde 2005, não existe mais concordata no Brasil, existe recuperação judicial. Ah, foi só uma substituição de nome? Não, muita coisa mudou. Mas, para que vocês tenham uma ideia, essa lei de 11.101 de 2005, ela substituiu um decreto que durou 60 anos no Brasil. Ele era de 45. Imaginem vocês quantas coisas mudaram, né, nas relações empresariais, e a gente tinha um decreto-lei ainda vigorando, normatizando ali as relações de concordato e falência. Obviamente que isso caiu em descrédito, e aí a lei de recuperação judicial de 2005, ela trouxe uma série de inovações, e dentro dessas inovações, acho que a principal que a gente pode destacar é tirar do judiciário aquilo que poderia ser resolvido fora do judiciário. E toda vez que a gente fala em tirar algo do judiciário, mas que ainda está sob a responsabilidade do judiciário, significa que o judiciário vai, né, demandar este trabalho de terceirizados, que somos nós, né? Daí as oportunidades. E aí, em 2005, a lei ela foi implementada, tivemos alguns anos de ajuste, logo no começo houve aí uma dificuldade de interpretação, devido a uma outra lei que durou 60 anos, né? Então a adaptação não foi fácil, mas nós tivemos bons anos aí de aplicação dessa nova lei de recuperação judicial e falência, mas aí começaram a surgir as particularidades, as teses jurídicas, e obviamente surgiram as jurisprudências. E aí, jurisprudências e as relações empresariais também mudaram bastante, isso muda no mercado globalizado, isso muda a todo momento. E aí houve uma grande preocupação em não deixar a Lei 11.101 virar de novo um decreto que durou 60 anos, que já não servia mais, não atendia as necessidades da sociedade empresária. Então, lá por volta de 2015, 2016, a pedido do ministro, até então, Henrique Meirelles,
foi formado um grupo técnico de pessoas, de juristas e de pessoas envolvidas no dia a dia dos processos de recuperação judicial, e aí começaram a discutir, então, as jurisprudências, as melhorias que a lei poderia oferecer. Já havia passado 10 anos da implementação da Lei 11.101, e aí esse pessoal começou a discutir, várias discussões de diversos assuntos, então surgiu o projeto de lei que deu origem a essa lei que foi aprovada agora em 2020, que é a Lei 14.112. O que essa lei traz? Primeira coisa importante, esta lei não revogou a Lei 11.101, portanto, ela continua valendo. O que essa lei trouxe foi um aprimoramento, ou seja, incluiu aqui coisas que já eram praticadas em algumas varas especializadas, especialmente em São Paulo, que tem varas especializadas, mas até onde a gente acompanha aí com os colegas e tem conhecimento, Porto Alegre também, Rio de Janeiro, Curitiba. Então, essas varas especializadas começaram a seguir as jurisprudências, as recomendações do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, começaram a aplicar isso. Mas veja, nós tínhamos um problema. Estavam aplicando procedimentos que tinham, sim, jurisprudência, mas que não estavam previstos na lei. Então, a Lei 14.112, o que ela fez, na verdade, foi incorporar todas essas ideias, essas jurisprudências, essas práticas que estavam dando certo, para agregar, então, a Lei 11.101 e tornar uma coisa oficial. Por quê? Porque no Brasil nem todas as comarcas têm varas especializadas. E aí ficava difícil para o juiz que não é de vara especializada, né, ter uma série de referências para ir buscar para poder aplicar aquela lei. Então, agora, com a 14.112, nós temos tudo lá condensado, tudo previsto, né? Desde uma perícia prévia, por exemplo, que não existia previsão na Lei 11.101, agora está prevista nessa Lei 14.112. Tá? E algumas pessoas aí dos fóruns que a gente tem participado, aí algumas pessoas ficam perguntando, mas a lei foi melhor ou é pior? É melhor para as empresas agora pedir recuperação judicial? Piorou? Ficou mais difícil? E aí eu tenho a minha opinião de que uma lei que valoriza o trabalho técnico-científico, ela é boa para a gente. Se, por um lado, ela pode até dificultar o ingresso de novas empresas num processo de recuperação judicial, é porque ela tem o objetivo realmente de filtrar e para que entrem no processo somente aquelas empresas que efetivamente querem se recuperar. Então, a gente não pode conviver com falidas, empresas falidas pedindo recuperação judicial, porque o custo-benefício é positivo. Vale a pena correr o risco de ingressar com processo de recuperação judicial, mesmo sabendo que não é mais o caso, é uma empresa falida, já não tem mais atividade econômica algumas vezes. Então, a gente via isso constantemente acontecendo. A perícia prévia, ela teve esse primeiro ensaio para filtrar esse tipo de empresa, que foi chamado na época de empresas fantasmas, empresas falidas, que ingressavam com pedido de recuperação judicial, mas não foi suficiente. Então, agora, um processo mais transparente, com um grau de exigência maior, certamente vai filtrar, e aí a gente olhando, o Júlio César, meu sócio, que gosta desses dados, ele fica monitorando lá empresas que entram em recuperação judicial, que pede, que está diferida, ele faz essa estatística aí muito bem feita. A gente está percebendo que o mercado, praticamente, de pedidos de recuperação judicial estagnou. Por quê? Estão todas as empresas aí, primeiro por questões da pandemia, que realmente é o que a gente estava falando aí para quem chegou mais cedo, está uma questão de indefinição muito grande, mas as empresas estão ainda digerindo como que é essa nova lei, como vai ser aplicada, quais riscos efetivamente eu corro aqui, o que eu preciso fazer com o imposto agora, que está contemplado na lei. Então, estamos num momento assim de muito estudo, de muita análise, para ver se realmente vale a pena. Mas tem notícias boas também. Se talvez não vale a pena entrar com pedido de recuperação judicial, o processo de falência e de recuperação extrajudicial melhorou muito. Atendeu a alguns entraves que existiam antigamente para a recuperação extrajudicial e a falência, que agora pode ser uma opção.
Então, para terminar essa contextualização da lei, é isso. Uma lei que valoriza o trabalho técnico-científico de vários players, de vários agentes que estão atuando nessa lei, e aí se valoriza o nosso trabalho. Se tira trabalho do judiciário e traz para fora do judiciário, esse para fora do judiciário é para a gente, né? Tanto para advogados, quanto para peritos, administradores judiciais, contadores. Então, é uma lei que nos beneficia e vai trazer, com certeza, aí no médio e longo prazo, vai trazer muito trabalho para a gente, porque a própria lei prevê isso. Ok? Bom, o que essa lei, então, essas duas leis fazem? Né? Elas tratam de recuperação judicial e extrajudicial e falências. O que seria a recuperação judicial? A gente está falando aqui de sociedades em situação de crise ou de pré-insolvência, no caso da recuperação judicial e da recuperação extrajudicial, e de empresas já insolventes, no caso da falência. Então, essas duas leis, elas tratam de toda a regra, de todo o procedimento judiciário que deve existir para que este processo de falência e recuperação judicial ocorra. Então, por exemplo, num processo de falência, existe toda uma regra de como fazer a realização dos ativos, quem vai receber os seus créditos, em que ordem isso será recebido. Não é a lei do mais forte, quem grita mais alto, que vai chegar na empresa falida e vai receber os seus créditos, deixando outros credores a ver navios. Né? Então, existe todo um regramento que é disciplinado por essas duas normas para que o processo seja justo, né? Para que haja uma divisão equilibrada. Se houver perdas para os credores, que haja uma divisão equilibrada dessa perda, e não a lei do mais forte. E a gente sabe que no Brasil ainda o poder econômico tem um peso muito grande. Então, o objetivo dessas duas leis é isso, basicamente trazer aí as regras, né, para que ocorra, então, o processo de recuperação de empresas pré-insolventes, ou não, pode até não ser, mas tem que ter pelo menos um indício indício de crise. E no caso da falência, aí é a empresa insolvente, essa empresa não tem mais como seguir a sua atividade, aí tem toda a regra aí de realização dos ativos, pagamento aos credores, apuração das causas para saber se houve fraude a credores, enfim, uma série de coisas. Então, contextualizando, é isso. As duas leis, o que elas trazem, e agora eu passo a falar, então, das oportunidades. Para que essas duas leis elas sejam aplicáveis, né, necessariamente nós temos que ter três agentes sempre. Primeiro agente é o próprio judiciário, né? Então, nós estamos falando de lei, de recuperação judicial, de falência, processos, né, que passam pelo judiciário. Então, eu tenho que ter esse agente atuando, tem que ter o judiciário. Não dá para fazer uma recuperação judicial sem o judiciário. Isso seria uma renegociação entre partes, né, algo de forma administrativa. Então, o primeiro agente que nós vamos encontrar aí é o judiciário. O segundo agente, que é necessário, né, alguém precisa ir lá e provocar o judiciário. O judiciário não tem o papel de entrar nas empresas, de avaliar qualquer dado que seja, de qual fonte for, e dizer, olha, você tem que pedir recuperação judicial. Não, o judiciário ele está lá aguardando, né, ele está lá à disposição, é um direito da sociedade empresária. Portanto, o segundo agente é a sociedade empresária, é a empresa que está em dificuldade financeira. Ela precisa ir lá no judiciário e provocar o judiciário, ou seja, ela precisa entrar lá no judiciário e fazer um pedido ao judiciário da proteção, da tutela judiciária, para poder reorganizar a sua atividade, ou para que o Estado faça a liquidação dos seus bens e pague os seus credores no caso da falência. Então, sem a sociedade empresária, não existe processo de recuperação judicial, porque ela precisa provocar o judiciário. E aí um terceiro agente, obviamente, que estará envolvido sempre que essa situação acontecer, seja falência ou recuperação judicial, são os credores, né? Uma empresa em situação de crise, a crise significa que ela não está conseguindo gerar recursos suficiente
para pagar as suas obrigações, ainda que elas não estejam vencidas, né? Então, às vezes algumas pessoas falam, mas a recuperação judicial é para a empresa falida? Não, para a empresa falida é falência. Para a recuperação judicial, são empresas que estão passando por uma situação de crise temporária, que de alguma forma se desorganizou financeiramente e não conseguem cumprir lá com as suas obrigações para com seus fornecedores, bancos, funcionários, e aí ela precisa do socorro judicial, ela precisa de um tempo, ela precisa de uma proteção para que ela possa se reorganizar, e aí ela apresenta uma proposta de pagamento desses créditos, e aí vem toda a regra dessas duas disciplinas que eu falei. Tá? Então, nós temos, necessariamente, no processo de recuperação judicial de falência, nós temos o judiciário, a sociedade empresária e os credores. Portanto, pessoal, se alguém estiver aí com cartão de crédito, cheque especial estourados e pensar numa recuperação judicial, nem comece, porque recuperação judicial e a própria falência é destinada à sociedade empresária, né? Não é destinada à pessoa física, então nem entre por esse caminho, tá? Bom, e quais são as oportunidades, então, que existem, falando desses três agentes, do judiciário, da sociedade empresária e dos credores? Então, agora eu vou passar a pontuar cada um. Quem já fez curso, eu estou vendo aqui a lista de presentes aqui, eu vejo alguns amigos, porque eu não tenho ex-alunos, eu acho que são amigos, né? Bom, pelo menos eu nunca reprovei ninguém. Sabe que existe uma divisão aqui para trabalhar nos processos de recuperação judicial e falência, existe aqui uma divisão muito clara. Pessoas que têm uma aptidão maior para trabalhar com o judiciário, então vai ser um auxiliar do judiciário, e pessoas que têm uma aptidão melhor para trabalhar com as empresas, seja ela devedora ou credora. Tá? Então, nós vamos começar aqui falando das oportunidades que a nova lei trouxe para aqueles que têm essa aptidão e gostariam, né, de ingressar no mercado para assessorar o judiciário. Como eu disse, o judiciário coloca para fora dessas atribuições todas aqui, todas essas regras que existem aqui nessas leis, o judiciário cada vez mais tira do judiciário a responsabilidade por essas atividades, né? E transfere, obviamente, porque elas precisam ser feitas, transfere isso para terceiros. E esses terceiros, no caso do judiciário, são os auxiliares da justiça. No caso da recuperação judicial e da falência, este auxiliar do magistrado, ele tem um nome chamado administrador judicial. Esse administrador judicial, ele tem diversas responsabilidades, e a lei aumentou bastante a responsabilidade dele. Tem responsabilidades administrativas, que eu não vou falar aqui, não é o foco. Tem responsabilidades jurídicas, tem responsabilidades processuais e tem a responsabilidade técnica. O nosso foco aqui vai ser a responsabilidade técnica. Quem pode ser administrador judicial? Advogados, contadores, administradores, economistas, pessoa jurídica especializada. Mas, independente da qualificação, da capacitação, esse profissional terá que ter conhecimento técnico suficiente para desenvolver as responsabilidades técnicas. Quais são elas, né? E o que a nova lei trouxe para essas responsabilidades? Bom, a primeira delas, como eu já disse, é a perícia prévia. Então, na Lei 11.101, não havia previsão da perícia prévia. A perícia prévia, como o próprio nome diz, é um procedimento prévio que o juiz adota para poder decidir se ele aceita ou não o pedido de uma empresa, o pedido de recuperação judicial de uma empresa. Então, como eu disse para vocês, no começo nós tivemos lá empresas fraudulentas, empresas falidas que pediam recuperação judicial. Então, o juiz, de alguma forma, ele não se sentia confortável em tomar aquela decisão, e aí, como não havia previsão na lei, ele se recorria ao CPC, né? E nomeava ali uma perícia para poder fazer uma avaliação inicial, bem sucinta, da empresa, daqueles documentos, para saber se aquilo era verdadeiro ou não. E agora, essa perícia prévia está prevista na lei,
né, que o juiz poderá, perícia prévia, inclusive os procedimentos para essa perícia prévia também estão definidos lá, né? Então, para quem gosta de trabalhar lá com o juiz, despachar com o juiz, estar em contato direto lá, ser um auxiliar da justiça, essa é uma oportunidade que a lei trouxe. Ah, mas já existia, os juízes aplicavam, mas não estava previsto em lei. Então, quais juízes aplicavam? Alguns juízes, por exemplo, de comarcas onde tem varas especializadas. Agora está previsto na lei. Isso significa que qualquer juiz, seja de vara especializada ou não, pode se utilizar disso. E, obviamente, que um juiz, aí já é uma opinião minha, um juiz que não é especializado naquele assunto, que se depara com um processo gigante de recuperação judicial, porque é um processo gigante, se ele pode se valer da opinião de um profissional tecnicamente capacitado, por que ele não vai fazer isso? Né? Antigamente, muitos não faziam porque não sabiam que podia. Agora não, agora a própria lei que disciplina a matéria está dizendo lá que ele pode se valer. Se ele não estiver confortável em decidir, ele pode se valer da perícia. Então, só com isso eu vejo assim uma abertura de mercado gigante para os profissionais que atuam aí em auxílio à justiça. Um segundo, na Lei 11.101 já existia um relatório mensal das atividades, que é um relatório de fiscalização se a empresa está realmente em atividade. Era um relatório que não dizia, na lei ele não dizia muita coisa. E aí a gente, né, a nossa prática vai mostrando que a gente precisa colocar nesse relatório. Então eu brinco com alguns alunos, falo, olha, alguns colocam lá o índice de liquidez, mas, na minha opinião, o índice de liquidez não serve. Mas, enfim, tem uma informação lá que o profissional presta lá ao judiciário, né, para dizer que a empresa está em atividade, a empresa não fechou as portas e foi embora e deixou o processo lá em aberto. Agora, a nova lei, ela traz um RMA, Relatório Mensal das Atividades, que é isso que a gente está falando, muito mais robusto. Para que vocês tenham uma ideia, na lei está dizendo que é responsabilidade do administrador, de quem faz esse relatório, que é necessário checar a veracidade das informações. E aí é esse ponto que eu queria comentar com vocês. A gente precisa tomar um cuidado, porque veracidade, até onde eu conheço, nem a auditoria consegue dizer, né? Não existe procedimento nem de auditoria que diz é verdade. Não, isso aqui eu chequei todos os saldos com os documentos que deram origem a ele, lançamento por lançamento, e, de fato, as demonstrações financeiras dessa empresa estão corretas. Não, isso não existe nem em auditoria. Então, este é um ponto, o relatório ele é mais robusto, ele traz algumas informações que o judiciário entende que são necessárias, mas esse é, por exemplo, um ponto que a gente vai ter que oferecer a melhor solução. Nós não vamos poder perguntar para o juiz, excelência, mas a auditoria não faz isso, a perícia não faz isso. O juiz vai falar, não sei nem direito o que é auditoria, nem perícia. Me traga a solução. Então, nós vamos ter que entender qual foi a preocupação do legislador ao colocar esse ponto. Olha, você precisa me dizer que está certo aquilo, que é verdade aquilo. Então, ele tinha um objetivo. A gente vai ter que entender esse objetivo e pegar, então, as demonstrações financeiras das empresas e levar esse conforto para o judiciário. Vai sair perfeito no primeiro? Talvez não. Mas também vai caber a nós, profissionais que trabalham aí em auxílio aos magistrados, explicar, falar, excelência, a situação é essa, até onde chega a perícia, até onde chegaria uma auditoria, cabe a nós dar o conforto para ele, ou simplesmente expandir o nosso trabalho. Mas aí ficaria irracional o nosso trabalho, teríamos que montar um acampamento dentro da empresa fiscalizante que estamos fiscalizando, para poder acompanhar lançamento a lançamento, documento por documento, transação por transação, ou seja, isso torna impraticável. Mas veja o tamanho da responsabilidade e da seriedade que o legislador traz para a atividade do administrador judicial. Isso é extremamente importante, porque à medida que o trabalho é importante, o reconhecimento também é importante, né? E isso eu tenho certeza, falando aqui para vocês, que isso também vai filtrar alguns profissionais no mercado, tá? Que se limitavam a dizer, a empresa está faturando e o faturamento é tanto.
isso não vai ser mais possível, né? Vai ter que dizer um pouco mais. Então, essa questão da fiscalização do relatório mensal das atividades também ganhou um peso maior. Uma outra inovação que a lei trouxe, isso já era praticado por alguns juízes aqui, é um relatório sobre o plano de recuperação judicial apresentado pela sociedade devedora. Então, a empresa que pediu recuperação judicial apresentou um plano de recuperação judicial e já faz parte agora das atribuições do administrador judicial fazer um relatório acerca desse plano. Ele vai ter que opinar sobre esse plano. Obviamente que nós não vamos entrar em detalhe aqui sobre a extensão dessa opinião dele, mas é algo que não era previsto, era praticado. Eu mesmo já comentei com alguns alunos que eu tive que fazer isso, e já discutimos isso em sala, mas algo que agora é algo que é oficial agora, está previsto na lei. Então, a empresa entregou o plano, o juiz vai determinar que o administrador judicial faça lá as suas considerações, e inclusive existe prazo para isso, tá? Então, isso também vai valorizar bastante o trabalho técnico profissional. Mais um ponto que a gente vai se deparar aqui, que veio um pouco por conta da pandemia. A lei, obviamente, não previa a assembleia de credores de forma virtual, né? E houve uma necessidade em função da pandemia e as assembleias passaram, então, a ser de forma virtual. E aí começou a discutir muito as vantagens e desvantagens e também pensaram na assembleia híbrida, ou seja, parte virtual e parte presencial. O que a lei traz de bom? Primeiro que ela define, agora pode fazer, né? Pode fazer a assembleia de forma híbrida ou somente virtual ou presencial, mas define novos procedimentos para essa assembleia. Inclusive, na Assembleia Geral de Credores, até a Lei 11.101, tinha lá o objetivo de aprovar, rejeitar ou modificar o plano apresentado. Agora tem uma outra alternativa. Caso o plano seja rejeitado, existe a possibilidade, duas possibilidades. Primeira, de apresentação de plano alternativo. Então, os credores poderão apresentar um plano alternativo. Eu não aceito esse plano, a decisão dos credores. Não aceito esse plano não é bom, mas eu tenho um plano alternativo aqui para oferecer. Isso vai ser discutido em assembleia. Um outro ponto também que foi incluído aí na Assembleia Geral de Credores é a discussão sobre a venda de bens do ativo não circulante, desde que não estejam previstos lá no plano. Então, a empresa que fez o plano, por algum motivo, não quis adotar essa estratégia, ou esqueceu, vamos na primeira, que é mais técnica, né? Não quis adotar a estratégia de vender parte de seus ativos, aqueles que estão lá no não circulante, os credores poderão surgir com esse assunto e debater sobre isso em assembleia. Então, a participação do administrador do judicial na assembleia, ela aumentou consideravelmente em termos de procedimentos, né? E aí, obviamente, se a gente está falando que os credores vão apresentar um plano alternativo, é razoável pensar que o juiz também vai pedir para que novamente o administrador judicial analise esse plano, ou seja, então um assunto acabou puxando o outro aqui. Ok? Tem outras discussões, tem outras atividades inerentes ao administrador judicial, ele vai ter que disponibilizar uma série de coisas que são processuais no site deles, mas, como eu disse, isso não é técnico, né? E aí eu sugiro a todos que têm interesse nessa área que dê uma lidinha lá na 14.112 ou pegue a própria 11.101, que já tem lá o que foi inserido pela 14.112 e dá uma olhada nisso, tá bom? Bom, agora, nós vamos falar, então, sobre aqueles profissionais que querem atuar para as empresas devedoras, para as empresas que ingressam no judiciário para fazer um pedido de recuperação judicial. Aqui, na minha opinião, eu acho que foi a maior abertura aí em termos de trabalho que existe, tá? Por quê? Porque a demanda do judiciário aumentou, o grau de exigência aumentou, e aí, obviamente, aumentando, né, o grau de exigência, isso a gente está falando a partir de agora de trabalhos realizados para o judiciário, portanto, fora do judiciário, né?
Então, quem vai fazer, por exemplo, o ingresso lá para pedir a recuperação judicial é o advogado da empresa devedora, junto com a equipe técnica, se houver, é recomendável que tenha, e a gente vai ver por quê. Então, na minha opinião, a grande mudança que a Lei 14.112 trouxe foi para esses profissionais que trabalham em auxílio à empresa devedora. Vamos ver por quê? Bom, primeiro de tudo, quem já fez aula comigo lembra que eu falo bastante do diagnóstico prévio, né? Ou seja, antes de ingressar com a recuperação judicial, é importante fazer um diagnóstico da empresa, saber realmente o que está acontecendo, saber de fato quais são as causas daquela crise, se aquela causa já foi sanada, se aquilo ainda persiste, se aquilo trouxe um impacto talvez irrecuperável para a empresa. A maioria não faz, eu sei disso, mas eu sempre batia nessa tecla de que era importante, porque quando você vai para uma recuperação judicial com esse diagnóstico realizado, você já sabe nesse diagnóstico quais são as suas vantagens e desvantagens que você terá em relação à recuperação judicial. É nesse momento que você começa a formular as estratégias para você poder aprovar o seu plano de recuperação judicial. Portanto, um plano de recuperação judicial, ele nasce lá no diagnóstico. Naquele momento em que nós estamos diagnosticando os problemas, nós estamos também vislumbrando as soluções. Então, esta questão do diagnóstico prévio, né, não era muito utilizada, mas agora a lei ela veio assim categoricamente embasando isso aí. Por quê? Porque ela aumentou o grau de exigência da petição inicial, lá do artigo 51. Então, agora, uma novidade, por exemplo, que a lei trouxe, é que a empresa vai ter que comprovar o seu estado de crise. Então, essa comprovação do estado de crise, ela é precedida de um laudo técnico. Por quê? Porque antigamente, a empresa tinha lá um histórico, né, que causou a dívida, muitas vezes sob a visão do gestor ou do dono da empresa, falando de empresas de pequeno porte, médio porte, né? E, às vezes, os demonstrativos financeiros não demonstravam isso, não havia uma conexão com aquilo que o empresário falava, contava geralmente para a assessoria jurídica, e aquilo que a assessoria técnica via. Então, eu não sei porquê, eu já tentei descobrir, eu não sei porquê, que no Brasil a gente tem um balanço que vai para o banco, outro balanço que vai para a junta, outro balanço, tem vários, né? Na minha cabeça teria um só, né? Depois de 25 anos de bancos, vendo ali a regra fria, né? Nua e crua, eu me deparei com essa situação. Que as empresas têm diversos balanços, depende do público, ela tem um balanço especial lá para oferecer. Mas, falando sério agora, as empresas às vezes fazem uns balanços que não refletem efetivamente o que está acontecendo na empresa. E aí o empresário, ele conta, ele narra, ele faz uma narrativa para o advogado que não tem obrigação nenhuma de saber se aquilo está embasado nos números, cabe a assessoria técnica. E muitas vezes a gente olhava para isso e falava, poxa, mas eu lembro dos exemplos que eu dou, assim, que parece absurdo, mas acontece, poxa, a empresa fala que a causa da crise é a variação cambial, mas ela não importa, não exporta, não teve aumento de custo, isso não aparece em lugar nenhum, né? Mas isso tudo ficava na petição. Então, a petição, o advogado colocava lá a narrativa das causas, a empresa juntava lá os seus balanços dos últimos 3 anos, aqueles que foram para bancos, que estavam bonitos mesmo, ela juntava aquilo, e mais um balanço mais próximo possível da data do pedido, e cabia o judiciário olhar tudo isso aí e falar, bom, tem balanço? Tem, mas está certo, mas está razoável, está coerente. Aí o juiz não sabia da perícia prévia e aí ele falou assim, administrador, fale aí no seu primeiro relatório. E é quando a gente pegava essa situação e olhava e falava, nossa, preciso conversar com essa empresa, porque o que está narrado aqui na petição e o que eu estou descobrindo, o que eu estou vendo aqui, não tem conexão. Então, agora a lei foi categórica. Tem que ter um laudo, ela não fala em laudo, mas ela fala de comprovação da situação de crise. Então, aquela narrativa da petição, né, jurídica, ela tem que ter coerência, e aí é o que a gente tem visto que melhor vai
embasar essa petição é um laudo técnico, que não era muito utilizado, né? Isso, as empresas que não faziam diagnóstico não tinham esse laudo técnico, e aí ficava a narrativa do advogado e as peças juntadas lá, os balanços, fluxos de caixa realizados, essas coisas que realmente não contribuíam muito com o processo. Agora está claro, né? Então, os meus colegas juristas que estão aí nos acompanhando aí, sabem que essa narrativa agora da petição, ela vai ser um pouco mais, não é que não é séria, não é isso, mas ela vai ter que ter um embasamento técnico melhor, né? Pelo menos é o que diz a lei, vamos ver se isso realmente vai ser aplicado. Outra coisa que traz um impacto direto aos contadores, é a possibilidade de ingressar com recuperação judicial do produtor rural. Então, agora, havia essa discussão e agora está pacificado, está previsto na lei. Só que para o produtor rural, ele tem que ter contabilidade, tem que ter registros, tem que ter todas as obrigações pertinentes à atividade empresarial. O produtor rural, ele pode ingressar com recuperação judicial desde que ele prove que aquela atividade ela é uma atividade empresária, né? Então, eu lembro de uma discussão no fórum, por exemplo, o pessoal falou assim, bom, então, agora o produtor rural vai ter que separar a picape do trator. O trator é para tocar a atividade rural lá dele. E a picape, né? Ah, a picape é para transportar também o grão, as coisas. Tá bom, mas uma picape de luxo, aquelas que sai falando, só falta falar, quer dizer, vai ficar complicado agora. Então, o empresário, o produtor rural, ele vai ter que segregar bem essa atividade, né? Ele vai ter que ter isso muito bem definido, para que não tenha qualquer tipo de dúvida em relação à sua atividade econômica, para fazer jus ao benefício da recuperação judicial. Então, pessoal, quando a gente fala de diagnóstico, de começar um processo de recuperação judicial bem antes do ingresso ao judiciário, é se preparar para uma série de coisas. É saber das possibilidades que sabendo das obrigações do administrador judicial em fiscalizar e que ele vai ter uma fiscalização mais rígida, a gente tem que se antecipar e saber se a empresa vai ter condição de cumprir, né, com aquelas obrigações, porque se não cumprir, o juiz pode afastar os administradores da empresa ou simplesmente decretar falência, tá? Então, a empresa precisa avaliar isso também, se vale a pena entrar com a recuperação judicial, se ela está preparada para entrar com a recuperação judicial. Então, esse também é um dos motivos que a gente entende que o mercado, esse movimento de pedidos de recuperação judicial deu uma estagnada, porque o pessoal está olhando e falou, bom, agora a coisa parece que está um pouco mais séria, né? Não vamos, tomara, eu torço bastante para que isso continue sério. Mas, olhando, né, o que traz a lei agora e sabendo que foi o objeto, essa lei foi objeto de um projeto que foi feito por pessoas que estavam no dia a dia da recuperação judicial e da falência, sabia onde o calo apertava, então foram coisas definidas assim, visando dar seriedade ao processo, tá? Não estou dizendo que não era sério, mas existiam falhas aí no processo que permitiam que empresas não muito sérias e que não estavam a fim de se recuperar e somente ganhar prazo, ingressassem no mercado de recuperação judicial. Agora isso está um pouco mais restrito, né? E as empresas vão ter que avaliar muito bem isso aí. Vão ter que avaliar também, porque agora está claro na lei que o valor da causa da recuperação judicial é o montante, olha só a mudança simples, é o montante da relação de credores concursais. Então, antigamente, até um tempo atrás, nós víamos, em São Paulo isso ficou mais difícil, mas a gente via isso fora de São Paulo. Uma empresa ingressando com pedido de recuperação judicial e relacionava lá os seus credores no montante de 50 milhões de reais. Valor da causa, 10 mil reais. Por quê? Vai baratear as custas, né? E tinha até uma alegação, né? Não era do nada esses 10 mil reais, que os benefícios efetivamente seriam conhecidos durante o processo de recuperação judicial. E aí os juízes aqui de São Paulo dizendo, não. Valor da causa, a empresa já está tendo benefício pela suspensão
né, das execuções deste montante que é devido aos credores, portanto, o valor da causa tem que ser o valor sujeito à recuperação judicial, ou seja, o montante lá total da relação de credores sujeito à recuperação judicial. Isso trazia um impacto gigantesco. Para ter uma ideia, uma empresa, tem uma amiga minha que está aqui assistindo a gente, ela participou disso, uma empresa que a gente assessora, teve que recolher de diferença aí 70, quase 80 mil reais de diferença de custos. Poxa, para uma empresa que já está em dificuldade financeira, já está numa situação de crise, está ali, né, jogando os pratinhos para cima para ver qual que ela consegue equilibrar. Ter que desembolsar de cara mais 70 mil reais por conta dessa diferença, realmente é um impacto grande no dia a dia da empresa, no caixa da empresa, né? E isso agora virou lei. Então, na lei está claro, né? Olha, o valor aí das custas, o valor da causa que é colocado lá, que é base para a apuração das custas, é o montante sujeito à recuperação judicial. Então, ficou mais caro o processo, né? No início lá já tem que pagar, ainda que o benefício não seja esse, né? Ainda que o benefício não seja esse. E algumas estratégias eram utilizadas, às vezes algumas empresas não atualizavam os créditos, não relacionavam todos os credores, enfim, mas fazia isso de uma forma desproporcional, né? Então, só para citar um caso aqui de uma cidade próxima que a gente tem aí no escritório, eles relacionaram 25 mil reais de dívida sujeita à recuperação judicial. Na apuração, identificamos 250 mil reais. Era 10 vezes mais, né? Então, aí realmente beira a má-fé, né? E aí, lá nos artigos que prevêem crime falimentar, agora está explícito, né? Que fazer esse tipo de coisa, ou seja, omitir informação, ou não informar corretamente quem são os credores no processo da recuperação judicial, é crime falimentar. Então, coloca aí em risco o sócio, né? O administrador da empresa. Então, por isso que eu falo, ficou mais sério? Ficou mais sério. Ficou mais caro? Acredito que por este ponto da lei e pelas estratégias que as empresas tinham em colocar o valor da causa, um valor simbólico, ficou mais caro. Então, mais um motivo para dizer, tem que valer a pena entrar num processo de recuperação judicial. Senão, como eu costumo dizer, o molho fica mais caro que o peixe. E aí não vale a pena, né? E o benefício alcançado não seja tão assim positivo em relação ao custo que isso vai trazer. Não que as empresas devem pensar em recuperação judicial para ter benefício, não é isso. Mas a gente sabe que, às vezes, como eu disse, nem todos os casos a empresa está numa condição de pré-insolvência. Nós fizemos a recuperação judicial de uma empresa que não precisava de recuperação judicial, mas ela precisava de um fôlego financeiro para fazer um grande investimento. E ela usou a recuperação judicial, porque não tem absolutamente nada de errado nisso, e ela usou a recuperação judicial para poder angariar esse investimento e poder se tornar mais competitiva no mercado. Tá? Então, a recuperação judicial, como eu costumo dizer, e meu sócio Júlio usa bastante isso, e existe até um curso com este nome, a recuperação judicial, ela pode ser estratégica, né? Aliás, ela deve ser estratégica, não deve ser somente quando a empresa não consegue mais, olha, não consigo mais, né? Geralmente, nesse não consigo mais, a empresa já não tem recursos para arcar com as despesas da recuperação judicial. Então, o momento de se pensar numa recuperação judicial, através de um diagnóstico, é no momento onde há sinais de situação de crise, e não quando a crise já está instalada. Algumas conseguem ainda se recuperar, tem patrimônio, conseguem realizar algum patrimônio e injetar capital, outras simplesmente não conseguem. Tá bom? Bom, o próximo passo agora, para quem atua aí para as empresas, sociedades, empresárias, devedoras, é a instrução do processo. Essa aqui eu já fiz alguns comentários, né? Mas essa aqui realmente pega. Por quê? A lei trouxe como novidade aí que a relação de credores, além da relação de credores que a gente já tinha na Lei 11.101, a empresa deverá relacionar também os créditos não sujeitos à recuperação judicial. Então, até
a esta lei, a empresa fazia a relação para quem ela efetivamente devia, os créditos atualizados na data do pedido da recuperação judicial, mas, por exemplo, ela não colocava lá os impostos, que não estão sujeitos à recuperação judicial, os contratos que têm alienação fiduciária, né, ou arrendamento mercantil. Agora, o judiciário quer saber, ok, eu quero a relação de credores dos que estão sujeitos à recuperação judicial, mas eu quero saber também para quem você deve, quais são suas dívidas que não estão sujeitas à recuperação judicial. Por que isso? Não dá para cravar essa resposta, mas a gente vendo o movimento do mercado, a gente mais ou menos entende o seguinte: as empresas endividadas param de pagar impostos. Esse é o primeiro, acho que é o primeiro item que a empresa escolhe para parar de pagar, porque o impacto é menor, né? Se ela parar de pagar o banco, ela fica com o nome negativado e não tem mais crédito, ou o crédito fica mais caro. Se ela não paga o funcionário, não tem a mão de obra, e se ela não paga o fornecedor, não tem a matéria-prima. E ela não pagando o imposto, vai chegar um refis lá na frente, alguma forma de solucionar isso. Então, o que acontecia nos processos de recuperação judicial é que a empresa entrava lá com 50 milhões de créditos sujeito à recuperação judicial e uma dívida tributária 3 vezes maior, né? E como o crédito tributário não participava, né, não participava em assembleia, não tem uma classe específica para ele e tal, isso ficava meio que no escuro. E a Receita também não conseguia executar esta empresa, né, porque ela se defendia sob a proteção da recuperação judicial. Então, agora, visando a transparência, a Receita continua não participando diretamente, ela não é uma classe de credor ainda, né, na nova lei, mas, desde o início, o juiz já quer ter a transparência, né, desta dívida extraconcursal. Por quê? Porque ele sabe que isso aqui não vai fazer parte de um plano de recuperação judicial. A empresa vai ter que adotar outras medidas para poder sanar essas dívidas. Então, essa transparência que vai ser dada ao judiciário, e principalmente ao administrador judicial, já vai indicar aqui as reais condições da empresa de se efetivamente de se recuperar. Pode ter certeza disso. Uma empresa que gera um fluxo de caixa suficiente para pagar uma dívida de 50 milhões e tem um extraconcursal, que são essas que não são sujeitas à recuperação judicial 3 vezes maior, de onde vem, né? Qual é a mágica? Então, essas empresas, além de já declarar isso na instrução, elas vão ter que contemplar isso no seu plano de recuperação judicial também, tá bom? Existe também aí, a Receita participou ativamente dessas discussões aqui, e existe a possibilidade agora da empresa, antes de ingressar com o pedido de recuperação judicial, já realizar o parcelamento. Em 120 meses, tem um parcelamento que é progressivo, parece ser interessante, com taxa Selic. Agora, isso tem que ser analisado aí principalmente pelo corpo jurídico, porque para aderir a esses parcelamentos, a empresa precisa abrir mão das discussões, aí, eventuais cobranças aí que estão sendo discutidas judicialmente, e aí precisa aqui uma atuação forte aí do judiciário, junto com a equipe técnica, judiciário não, desculpa, dos advogados, junto com a equipe técnica, para poder avaliar isso. Vale a pena abrir mão desta discussão, deste montante? Nós tivemos no escritório um caso de uma empresa que devia 50 milhões de impostos, mas na Receita esse valor era 5 vezes mais, né? E isso estava sendo discutido. Então, não valia a pena realmente abrir mão dessa discussão, aceitar os 250 milhões, porque realmente tinha muita coisa ali a ser discutida. Então, aqui, a importância grande, um trabalho aí para os advogados e equipe técnica e contadores também, que apuram esses impostos, né? Que sabe o detalhe disso aqui. Então, realmente, aí trouxe um trabalho técnico maior para que seja feito preventivamente, né? Não adianta, depois que ingressou com a recuperação judicial, aí não dá para desistir, não tem arrependimento, né? Para fazer, existe até uma previsão aí de arrependimento, né? Eu chamo de arrependimento, porque eu lembro de uns contratos que tinha cláusula de arrependimento. Mas para que você peça a desistência do processo de recuperação judicial depois de deferido para o juiz, além de já ter pago as custas, né? Ter gasto aí um dinheiro razoável, gastos com assessoria jurídica, assessoria técnica, custas, essas coisas todas,
Para que você saia da recuperação judicial, para que você desista da recuperação judicial, é necessário chamar uma assembleia com os credores para deliberar sobre isso. Ou seja, a decisão tem que ser muito bem acertada, porque senão realmente não cabe aqui arrependimento. Bom, falei da comprovação da crise através de um laudo técnico, que a gente acha que esse laudo técnico ele vai embasar melhor a petição do advogado. E aí tem mais duas coisas que afetam o contador e a assessoria técnica. As empresas juntavam lá os balanços dos 3 últimos exercícios e depois juntavam um balancete o mais próximo possível. Então, hoje, dia 2 de março, a empresa pedindo recuperação judicial hoje, juntava lá os balanços 2000 até 2020 e, na melhor das hipóteses, o balancete de janeiro. Desculpa. A lei agora diz o seguinte, tem que ser balanço especial, na data do pedido. Ah, mas eu não tenho fechado. Ok, então a lei diz o seguinte, você pode apresentar um balanço especial prévio, com a instrução, mas você vai ter um prazo para apresentar o definitivo, naquela data também. Então, agora, não dá mais para usar o balancete como o melhor demonstrativo financeiro que eu tenho para instruir, né? para dar um suporte à instrução do processo. Agora, eu preciso fazer um balanço especial na data, ainda que não seja o definitivo, ok? A lei admite isso, que realmente é inconcebível, né? Fazer um balanço no dia. Não dá para acreditar que isso seja definitivo, porque, afinal de contas, não dá a gente não tem conhecimento de todos os eventos que estão acontecendo naquele dia, quanto mais ter isso registrado. A não ser que a empresa pare por alguns dias, né? Fala, não vamos fazer mais nada, né, para ter esse balanço. Mas a lei entende o seguinte, ok, entregam, então, um balanço prévio nessa data especial, esse é o nome, e aí entrega o definitivo, vai ter um prazo para entregar esse definitivo. Então, o trabalho aqui dos contadores vai ser de extrema importância. Tem um colega nosso que está participando, fez uma palestra conosco, CRC São Paulo, e ele falou o tempo todo sobre isso. Sem contador, não tem recuperação judicial. O trabalho do contador é extremamente importante. Ele falou isso diversas vezes lá para os nossos colegas lá de São Paulo. E aqui mais ainda, né? Mais ainda. Ou seja, tem que ter o balanço especial. Esse balanço especial ele tem que ser condizente com a narrativa que o advogado está colocando lá, que preferencialmente esteja nesse laudo técnico. E aí tem que apresentar o balanço definitivo numa data já definida em lei. Tá bom? Então, para a instrução do processo, são esses os principais pontos que a lei trouxe de novidade para vocês. Desculpa. É que quando não tem pergunta, no meio da palestra, a gente não tem o tempo para aquela aguinha, né? Para dar aquela lubrificada. Vamos lá. Falar sobre plano. Então, aqueles profissionais que fazem plano de recuperação judicial. Existem agora algumas possibilidades como alternativa de plano de recuperação judicial. Uma delas, por exemplo, é a conversão da dívida em capital. Então, a lei está prevendo, né, que o devedor pode, né, assim como é feito hoje com debêntures, por exemplo, que é feita uma captação de recursos e essas debêntures podem ser conversíveis em ações da empresa, existe a possibilidade também de converter a dívida da empresa em capital. Então, os credores passariam a ser acionistas da empresa. Isso está previsto. Aqui existe um trabalho societário gigantesco, que eu não sei nem mensurar quanto, né? Só sei que aqui, para fazer esse processo, eu já participei de IPO e vejo isso aqui como um processo muito parecido com IPO. Isso aqui tem um trabalho societário, estou falando de trabalho de advogado, contador e pessoal técnico aqui gigante, né? Porque tem toda uma estratégia, tem todo um procedimento a ser feito aqui no caso de conversão de dívidas. Se para debêntures e para IPO já dá um trabalho gigantesco, né? Imagina para tornar atrativo, né?
para fazer com que a cota da empresa seja atrativa para trocar a dívida pela cota da empresa. Então, isso aqui é algo que a gente vai aprender muito ainda. Eu sei que vai demandar, né, bastante coisa, mas é algo que a gente ainda vai aprender muito no como fazer isso aqui. Mas que é uma grande alternativa, não podemos descartar. Existia uma estratégia, existe, né, ainda, dentro dos planos de recuperação judicial, onde um credor ele pode ter tratamento diferenciado, mesmo dentro da classe dele, caso ele seja o que a gente chama de credor colaborador. Então, os planos de recuperação judicial previam uma cláusula lá, dizendo que a empresa que continua financiando, né, apostando, incentivando a recuperação daquela empresa devedora, ela poderia ter um pagamento do seu crédito antecipado, tratando assim de forma diferente o mesmo credor dentro da mesma classe, o que é vedado pelas leis. Mas nessa condição de credor colaborador, isso era possível, porque estava estabelecido no plano, era aprovado pelos credores, e isso poderia ser feito. Agora, o que a Lei 14.112 fez é trazer essa questão para a lei. Então, agora está previsto na lei, está lá no 67, se não me engano, está prevista essa condição do credor colaborador, que ele poderá ser tratado de forma diferenciada. Isso é muito importante, interessante, e a gente tem que saber usar isso para quem faz plano de recuperação judicial, porque é financiamento da empresa devedora. A gente sabe que uma empresa em situação de crise, que pede recuperação judicial, o capital disponível para ela fica muito curto, né? Os credores não querem mais vender a prazo, os bancos não querem conceder mais crédito. Então, essa iniciativa, a ideia aqui de colocar o credor colaborador na lei, sem sombra de dúvidas, foi trazer agentes que financiam essa empresa para que ela tenha capital de giro e possa fazer as suas operações, rodar as suas operações de forma sustentável. Então, esse é um grande avanço que nós tivemos aqui, embora os planos já tivessem lá essa previsão, mas isso aqui foi um grande avanço, porque agora está previsto na lei e afasta, assim, alguns riscos, né? Afasta receios e fica mais claro, se torna mais claro aí para quem atua, né, pelo credor, entender isso e orientar o seu cliente. Tá bom? Outra inovação também que pode ser colocada no plano, já existia algumas coisas, mas agora está em lei, é o financiamento daquela empresa com alienação de bens. Então, a empresa que está em processo de recuperação judicial, ela tem uma condição diferente para realizar os seus ativos, ela não pode simplesmente vender os seus ativos para pagar credor, ela tem que prever isso no plano, né? E se ela for fazer isso, ela tem que fazer isso mediante ciência do administrador judicial, alguns falam até em autorização do juiz. E isso também, para quem compra, tinha um risco aí, né? Dependendo da forma como isso fosse feito, tinha um risco sucessório aí, né? Então, isso tinha todo um procedimento, que está lá nas duas leis, tem todo um procedimento a ser feito para que não traga riscos para quem compra também. Então, isso acabava afastando, né, possíveis interessados aí em comprar algum imóvel aí, e esse dinheiro era uma injeção de capital na empresa. Isso agora está previsto na lei, então ficou mais claro, né? Dá menos margem à discussão, isso está previsto lá, que é possível fazer, tem todas as regras como isso deve ser feito. De novo, para que a empresa possa angariar, então, recursos e investir esse recurso na sua atividade, gerando resultados e, com esses resultados, pagando os seus credores, de preferência de forma mais rápida. Mas, independente também de pagar os seus credores, ela continue em atividade, né? Gerando impostos, empregos, todos aqueles benefícios sociais, que é uma das vertentes dessas duas leis aqui. Tá bom? Outra coisa também que está previsto, que foi um grande avanço, esse era um entrave para quem faz plano de recuperação judicial, é a possibilidade de pagamento dos credores trabalhistas em até 2 anos. Né? A 11.101, até então, dizia que tinha que pagar os créditos em até 12 meses, né? Até 1 ano. E agora existe a possibilidade, então, de pagar a classe trabalhista em 2 anos. Isso é interessante. Eu lembro de uma empresa que nós atuamos que era cessão de mão de obra, ou seja, o passivo dela era basicamente trabalhista, né? E não tinha fluxo que
fizesse da viabilidade ali para pagar os credores em 12 meses, né? Então, agora existe essa possibilidade, tem todo um procedimento lá a ser seguido para que isso aconteça. Tem as condições lá, negociação com o sindicato, enfim, eu sugiro que vocês aprofundem o conhecimento através da leitura da lei, porque vai esclarecer. Bom, acho que em termos de plano, tem bastante coisa, tá? Mas acho que em termos de plano, de novidade, de coisas que vão trazer trabalho, assim, mais trabalho para a gente, é isso aqui, né? Obviamente que as discussões, os debates aí continuam, ideias vão surgindo e daqui a pouco vão surgir teses também, jurídicas, né? E a gente tem que estar sempre acompanhando o que o mercado está pensando, o que está acontecendo, para a gente estar sempre em dia com isso. A Assembleia Geral de Credores, para quem assessora a empresa devedora, tem 2 pontos aqui que chamaram a atenção. Um deles é a possibilidade de não ter assembleia, né? Além da possibilidade que já existe, que é uma aprovação tácita, né? Quem fez o curso sabe o que é aprovação tácita, não dá para entrar em detalhe aqui agora, mas existe também a possibilidade da empresa ter um termo de adesão. Então, ao invés do credor ir lá na Assembleia, seja de forma virtual, seja de forma híbrida ou presencial, ao invés disso, a empresa pode fazer um termo de adesão com seus credores, e aí, então, o credor vai fazer um termo de adesão. Falar, eu aprovo o plano, papapá, e dependendo da quantidade, né, do quanto a empresa conseguir em termos de termo de adesão, pode ser, ela tem um prazo para apresentar isso em juízo, e aí pode não ser necessária a Assembleia. Obviamente que ela tem que ter a maioria para aprovação, assim como teria na Assembleia, né, a aprovação dos credores, mas veja, é uma possibilidade de economizar aí a Assembleia Geral de Credores, né, de fazer uma aprovação de forma diferente. Então, é bastante interessante, e aqui traz muito trabalho, né, porque tanto para os advogados quanto para a gente, porque alguém vai ter que escrever, vai ter que ver os termos jurídicos desse termo de adesão, né, se não há aqui nenhum abuso em termos da lei, enfim. E aí também, para quem vai assessorar o advogado, sair um pouco do plano, né? Porque às vezes o credor fala, tá bom, mas se for na mesma condição do plano, eu vou na Assembleia e voto, né? Eu sou contra. Então, aqui ainda cabe algum tipo de negociação. Obviamente que a gente está falando aqui de um termo de adesão a um plano que está nos autos, então qualquer modificação tem que ser colocada lá nos autos, né? Não é tão simples, mas é uma possibilidade aqui que traz mais trabalho para quem assessora as empresas devedoras. E o outro a princípio parece ser uma notícia ruim, mas para a gente, eu tenho certeza que o Júlio está ouvindo, ele vai concordar, que é um prazo máximo de suspensão. Então, a Assembleia, muitas vezes, ela é suspensa, né? Ela é prorrogada por algum motivo, como eu falei, né? O objetivo é a aprovação, rejeição ou modificação do plano, e aí, às vezes, surge uma situação nova que os credores precisam de um tempo maior para analisar aquela nova situação, então propõe ali na Assembleia uma suspensão para que ela volte numa outra data. Acho que o Júlio já participou de casos aí de 18ª Assembleia, para vocês terem uma ideia, 3, 4 anos depois. Essa festa aí me parece que acabou. Agora a legislação diz o seguinte, pode ter suspensão? Pode, mas o prazo máximo de suspensão é de 90 dias. Então, assim, no máximo que você vai suspender, você pode fazer 10 suspensões, mas tudo tem que acontecer em 90 dias, né? Então quando eu falo que é bom, é porque o Júlio já foi na 18ª, né? Chegava lá, era a mesma história. Falou, gente, tem uma situação nova, vamos ter que suspender de novo. Ele perdia o tempo dele lá. Agora, talvez de forma virtual, não vai perder tanto tempo, mas tem todo, né, o preparo para ir para a Assembleia, leitura de plano, leitura do que foi modificado, e aí não acontece. Então, para a gente vê com bons olhos, e para dar celeridade ao processo também, porque realmente, né, suspender a Assembleia aí por 18 vezes, 3 anos depois um plano que já não cabia mais, enfim, isso não era muito legal. Isso realmente eu acho que até um certo abuso aí
do processo, mas era permitido, acontecia e não cabe a gente julgar. Então, para quem assessora as empresas devedoras, veja, tem muita coisa, né? Tem muita oportunidade aqui, eu acho muito interessante. Tem a terceira parte que são aqueles profissionais que assessoram as empresas credoras. Nesse quesito aqui, a gente tem muito mais advogados participando do que propriamente pessoal técnico, né? Mas, para a assessoria do credor, é importante dizer que, às vezes, o assessor técnico ele é importante num determinado momento e não é necessário advogado, como, por exemplo, a habilitação de crédito na fase administrativa, né, que não é judicial, é administrativa, direto com o administrador judicial. Então, às vezes, já aconteceu com a gente, não muito frequente, eu conheço que o credor não quer gastar mais dinheiro com crédito que ele já não acredita que vai receber, mas já aconteceu, né, por exemplo, da gente ser contratado na fase administrativa para fazer, então, aquela análise técnica do crédito, né, e fazer aquela habilitação de crédito para poder requerer o seu crédito corretamente. E aí, depois, quando isso vai para uma fase judicial, aí não tem jeito. Aí, sempre que a gente fala em judicial, para acessar o judiciário, tem que ter a presença do advogado. E tem casos também que a gente entra com os nossos advogados parceiros aí desde o início, porque além da discussão do crédito, tem a representação, tem uma outra discussão. Então, aqui também ao credor cabe assessoria também, tá? Bastante. É que ele, credor, precisa ser convencido do quanto nós somos importante para ele, que nós não somos mais um custo naquele crédito que ele já julga perdido. A gente precisa fazer esse trabalho de convencimento aí, de que é importante. Para vocês terem uma ideia, perder um prazo aqui pode significar, por exemplo, abrir mão da Assembleia. Abrir mão sem querer, né? Porque perder um prazo, e aí isso pode ser muito... Ó, você perdeu o seu direito de participação na Assembleia em função deste detalhe, né? Então, a assessoria especializada, como conhece dos procedimentos, conhece dos prazos, conhece da lei, pode assessorar melhor e dizer para ele tudo que ele precisa fazer e, se for o caso, fazer por ele, tá bom? O termo de adesão, eu acho que também traz aqui um trabalho, porque além da análise do plano, o credor, nós já fomos contratados algumas vezes para fazer análise de um plano, para ver se valia a pena ficar naquele plano, votar a favor ou contra, ou, eventualmente, quais condições daria para fazer um acordo, né? Um acordo dentro das regras que é possível fazer acordo. Então, eu lembro de uma situação que eu peguei uma pessoa que estava muito irredutível e falei, o que é melhor para você? Receber 100 mil em 10 anos ou 80 mil à vista? E ele ficou me olhando assim, por quê? Porque não sabia fazer a conta, né? E a gente tem isso, né? A gente tem que ter, olha, qual é a taxa, né? Qual é a taxa de oportunidade que você tem, você cliente? Por que vocês acham que um banco, às vezes, aceita receber uma dívida de 100 mil por 20? Porque esse 20 mil, a taxa de oportunidade dele, ele faz isso virar 100 num prazo muito menor do que ficar esperando o plano de recuperação judicial. Então, a gente tem que ter essas informações na cabeça para saber até onde vale a pena fazer um acordo, né? Receber isso à vista com deságio maior, dependendo da sua taxa de oportunidade, você vai multiplicar esse valor muito mais rápido do que ficar esperando e correndo o risco do plano de recuperação judicial. E essa assessoria ao credor é importantíssima. E eu falo isso nas palestras, eu falo isso nos cursos, estou falando aqui para vocês. Cabe a gente convencer o credor essa importância nossa. Porque ele só enxerga assim, poxa, tem aquele crédito, eu acho que não vou receber e ainda tem que gastar dinheiro com isso. É essa a visão que ele tem. Alguns têm mudado bastante. O credor colaborador, então, fazendo essa análise, né, se vale a pena, se é bom, né, é risco, a gente está dando mais dinheiro para quem está em dificuldade, então mas tem o lado bom disso, né, talvez trocar essa dívida antiga por dívida nova, enfim, tem uma série de coisas para ser pensadas aqui. E a Assembleia Virtual também é uma vantagem aí para uma oportunidade, assim como tem colegas nossos que se especializaram em oferecer aos clientes a Assembleia Virtual, não é, para mim, estranho pensar que a Janaína, por exemplo, pode participar de uma Assembleia em São Paulo, lá onde ela está, na cidade dela, lá, né, Novo Hamburgo.
Por quê? Porque é virtual, então ela pode ter um cliente, ela pode representar na assembleia de lá de onde ela está, né, em qualquer lugar do Brasil, é virtual, se for virtual ou híbrida, né? Então, existe aqui a possibilidade também de representar o credor, né, não só fazendo os cálculos, tal, mas, enfim, para advogado também, né, para procurador que faz essa representação, você não precisa mais pegar o avião, viajar e chegar lá no dia da Assembleia e falar, não deu quórum, voltem na próxima semana. Quer dizer, agora é virtual. Então, eu acho que abre uma possibilidade maior de trabalho aqui nesta questão. Bom, senhores, eu falei tanto, minha garganta secou, eu peço desculpas até, deu uma falhada aqui na voz, mas eu não sou ator, eu sou um pobre coitado que estou aqui discutindo com colegas, né, com amigos aqui. Eu vejo essas oportunidades aqui e eu abro agora espaços, né, para perguntas. Eu já vi algumas aqui. Espero ter passado para vocês aí o que eu e o Júlio temos absorvido dessa lei, dessas discussões. Ele tem me ajudado bastante aí nessa questão. E outros parceiros que estão aí também têm discutido algumas coisas com a gente. Enfim, como eu sempre digo, ninguém tem a verdade absoluta, mas a gente tem que ter coerência naquilo que a gente faz, naquilo que a gente principalmente escreve, né? Então, acho que tem muito desafio aí, eu convido vocês, para quem tem familiaridade com o assunto e tal, pense nele e se precisar da gente aí, a gente está sempre à disposição junto com a MB aí, oferecendo aí oportunidade de conhecimento e prática desses conhecimentos através dos cursos. Tá bom? Magda, volto com você. Olha, excelente, excelente palestra, como sempre, eu fico assistindo também, e mais uma oportunidade, sempre acrescentando conhecimento. Pessoal, eu gostaria então que coloquem, de repente, os seus questionamentos, caso não queiram colocar no chat, poderão acionar aí o áudio, certo? Façam seus questionamentos, vamos usufruir mais um pouco. Janaína, se quiseres, então, ou colocar a pergunta no chat ou ative o áudio, Janaína. A Sônia também. Podem colocar, expressar os sentimentos de vocês aí, se gostaram do evento ou não. Enfim, como não gostar, né? Não tem como não gostar. Eduardo Boniolo, sempre excelente, sempre carismático, numa linguagem simples, sempre esclarecedor. Comentei ali no chat, eu já viajei vários estados atrás do conhecimento dele, foi quem me encaminhou na perícia na área de falência e recuperação judicial. É sempre bom ouvi-lo, sempre aprendemos muito. Parabéns mais uma vez. E realmente essa tecnologia, o lado bom da pandemia, eu sempre comento, é isso, né? Vários estados e nós juntos aqui prestigiando o nosso querido Eduardo Boniolo. Tem pergunta da Sônia. Querida Sônia, que bom te ver, amada, que saudade de ti. Era para estarmos juntas esse final de semana, próximo final de semana, e não deu, né? Mas vamos lá, vamos aguardar. Pessoal, antes que a Sônia, vou te interromper um pouquinho, Sônia. Antes que saiam da sala, eu coloquei um link, é uma pesquisa de satisfação no chat. Eu gostaria que vocês respondam, é importante sempre, nós gostamos sempre de melhorar os nossos eventos, né, que nós buscamos sempre realizar várias vezes, trazendo novos convidados. Quem sabe, Sônia, também gostaria de contar com a tua presença em uma oportunidade. Júlio Siqueira, gostaria de contar com a presença de vocês nos nossos eventos. Sônia, por favor, pode falar, Sônia. Então tá. É sempre um prazer escutar o Boniolo, também como a Janaína, eu já sigo o Boniolo no Brasil afora, escutando e fazendo curso com ele. Boniolo, hoje de manhã a gente foi surpreendido aqui no Paraná com um assunto. O Tribunal de Contas aqui do Paraná está entrando com um projeto para fazer o controle do AJ,
pelo Tribunal de Contas, justificando que, como o AJ trabalha com um volume muito grande de dinheiro e pode prejudicar o erário público, ele tem que ser controlado pelo Tribunal de Contas. Eu até mandei o projeto no WhatsApp para você dar uma olhadinha. O que você acha disso? Obrigado, Sônia. Eu vou dar uma olhada nesse projeto. Já existia um movimento da Receita colocar o administrador judicial como responsável solidário, né? O que é um absurdo, porque a gente sabe que o administrador judicial, o nome é ingrato, né? O nome dado pela lei é ingrato, porque o administrador judicial, na recuperação judicial, ele não administra nada da empresa. Pelo contrário, ele tem que ser totalmente imparcial, né? O que ele administra é o andamento do processo. Ele não tem qualquer atividade dentro da empresa, e nem pode ter, para manter a sua imparcialidade, né? Já num processo de falência, ele até representa, sim, a falida, afinal de contas, os administradores são afastados. Mas veja, ele está ali para salvaguardar a melhor realização dos ativos e salvaguardar também a distribuição equilibrada dos montantes, né, arrecadados para os seus credores. Então, ele não tem decisão, ele não trabalha com esse montante de recurso que foi colocado, né? Realmente é um absurdo, é um exagero, mas a diferença agora é que a PGR ela participa desses debates, ela tá participando ativamente do processo de recuperação judicial. E eu espero que com isso, pelo fato de participar, vai conhecer melhor e vai entender esse papel melhor. Pode ter certeza que esse assunto já foi debatido entre os administradores judiciais, é uma preocupação, né? E eles têm recorrido ao magistrado nesse sentido. Falou, olha, tem um risco na minha atividade, que não foi mensurado esse risco. Quando eu assumi o encargo, não só em termos de remuneração, mas em termos de perspectiva de trabalho, não existia esse risco. E agora algum agente público está trazendo um risco para a minha atividade. Então, essa discussão, isso vai acontecer ainda? Vai. Eu espero que efetivamente não afete, né, nenhum administrador judicial, não consiga penhorar bem essas coisas, porque vai ser um entrave muito forte, mas eu tenho a convicção de que isso vai diminuir, vai entrar no entendimento e a Receita vai diminuir um pouco a abocanhada aí. Obrigada. Imagina. Mais algum questionamento, pessoal? Não tem mais nada aqui. Bom, acredito que já tenho terminado então, os questionamentos. Mais alguém gostaria de ativar o áudio, falar com o professor? Poxa, assim tá fácil, eu vou trocar curso por palestra. Bom, gente, então, sendo assim, novamente, muito obrigada, Eduardo, pela palestra, excelente. Agradeço a presença de todos. Amanhã estará disponível este link gravado para vocês na plataforma. E, novamente, convido a todos para participarem do curso com o professor Eduardo Boniolo, que está previsto para iniciar no dia 11. Coloquei o link, vocês terão 15% de desconto. E atualizadíssimo, um curso realmente que dá essa oportunidade de trazer, de aprofundar o conhecimento. Janaína, por favor, pode ativar o teu áudio? Gostaria de me manifestar, porque eu vejo que tem vários colegas aqui, colegas que eu já estive em sala de aula, que eu já ministrei cursos, e dizer que eu já fiz esse curso do Eduardo e que é excelente, agrega muito conhecimento, uma excelente oportunidade, e a gente sabe o quanto é difícil essa questão da distância, então esse momento é bem propício para isso, né? Não perder essa oportunidade do curso online com o Eduardo. Esse curso fica gravado, então melhor ainda, a gente tem acesso às aulas depois. Até eu estou pensando em fazer ele novamente para me atualizar de novo, para estar contigo de novo em sala de aula. Só estou organizando aqui minha agenda, ver se vai ser possível, que está corrido também o negócio, mas a vontade é estar de novo em sala de aula contigo, querido.
Será bem-vinda. Não sei pela qual vez, né? Ela já viajou de Porto Alegre a BH para fazer a primeira vez, já veio para São Paulo, já rodou, né? Mas será sempre um prazer ter você com a gente aí, que agrega também muito, muito valor aí. Querido, obrigada. Sônia, pode ativar o teu áudio, Sônia? Então, eu faço das minhas palavras da Janaína, porque eu também já fiz esse curso aqui em Curitiba e é excelente, vale a pena. Eu estou começando o mestrado, agora vou ver se eu ajeito minha agenda para fazer de novo também. Super recomendo, super recomendo. Obrigada Poxa, pela Sônia, presença. obrigado. Também já participou, já nos encontramos bastante. Aí vai ser um prazer ter você com a gente novamente, agrega bastante valor. E obrigado. Áudio. Adriana, pode ativar o teu áudio. Adriana? Oi, tá me ouvindo? Sim, sim. Boa noite, tudo bem? Eu quero só reforçar isso que a Janaína falou, que a doutora Sônia também disse. Eu saí de Londrina, fui nomeada num dia, no outro dia eu fui procurar um curso para fazer perícia prévia, que na nossa região não existia, isso em 2018. Fui para Florianópolis, tinha um curso aberto do Dr. Boniolo, 2 dias inteiros, tive que ir de ônibus mesmo, que não tinha mais como comprar passagem de avião, e tudo na correria. E foi excelente, porque tudo que ele trouxe naquele curso foi possível aplicar já no trabalho em que foi desenvolvido, e a partir daí eu continuei atuando. E graças a esse curso, depois do Dr. Júlio, também eu fiz o de assistência técnica, que eu acho que também ajuda muito, fez toda a diferença realmente para a atuação. E o livro é aqui, né, do braço, na cabeceira. Com certeza estarei junto nele, tá? Não tenha dúvida, eu acho que a atualização tem que vir sim. Parabéns, doutor, mais uma vez pelo curso, viu? Ô, Adriana, prazer em revê-la. Que bom, fico feliz pelas suas palavras. Eu lembro que esse curso que ela falou em Florianópolis, eu perdi o voo na noite anterior. Não perdi o voo foi cancelado. E eu cheguei em Florianópolis, assim, já meio-dia, o pessoal já querendo me matar, e foi, assim, foi um tremendo desafio, a noite inteira sem dormir. Mas eu lembro bem, eu lembro da Adriana, também fez essa viagem de ônibus aí, a gente conversou lá no dia, e eu depois tive notícia, né? Porque nem todos os alunos dão notícia para a gente, né? Mas eu tive notícia que a Adriana realmente já estava aí no mercado, ela tinha comentado isso, e eu fico super feliz. Eu acho que tem uma coisa que eu aprendi na vida, que é a gente deixar um legado, né? O conhecimento, ele se multiplica quando você passa, ninguém retém conhecimento, né? E eu não faço questão nenhuma de reter, até porque não faz sentido, né? Me desafia saber que eu vou ter ilustres presenças no curso, isso me desafia a ler mais, a estudar mais, a me preparar mais, eu acho que é esse o movimento, né? Então, Adriana, obrigado, prazer em revê-la, que bom que te ajudou aí. Ajudou muito. Claro que não ia esquecer, né, doutor? Eu sentei na frente da sua mesa e não saí mais. Inclusive, a Janaína conheci nesse curso, uma querida, né, a perita lá do Rio Grande do Sul, e eu nunca mais a esqueci, né, pelos tons de verde que ela usa e que traziam, assim, uma personalidade incrível. Janaína, parabéns, viu? Nunca mais te esqueci. Querida, muito bom te ver mesmo. Eu mesmo comentei aqui, até então falou em Adriana, não sabia quem era. Quando eu via abrir o teu vídeo aí, eu lembrei de ti, sim. Legal, muito bom a gente se reencontrar. Vamos ser colegas então de novo, se Deus quiser. Estou me organizando para isso. E a gente lembra, sim, Eduardo, daquele dia, do teu voo cancelado, pessoal indignado, mas não tirou o teu brilho. Foi só tu começar a falar e começar a aula que já passou tudo, até os que estavam indignados já esqueceram, já entenderam e fomos na aula milhões ali, né? Muito legal. Obrigado. Só tinha um nervoso lá que chama Wilson, não sei se você conhece.
O Wilson estava lá tentando apaziguar quem estava indignado, falando que valia a pena de esperar, que ele sabia. Olha, muito show. Devo isso para ele até hoje. Bom, acho que agora, então, não havendo mais questionamentos, vamos encerrar, então, né, novamente. Acho que o pessoal já teve uma palhinha do que vai ser a aula, né? Olha, excelentes depoimentos, foi melhor do que esperado, né, Eduardo? Depoimentos maravilhosos, não poderia ser diferente. O Eduardo, ele já ministrou os 3 módulos do ano passado e foi uma excelente avaliação. Agora, novamente, estamos oferecendo os 3 módulos, iniciando agora com o módulo 1. E foi excelente escutar esses depoimentos, ler os depoimentos também que colocaram aqui no chat. Maravilhoso, gente. Muito obrigada mesmo pela presença de todos. Obrigada novamente, Eduardo. E seguimos, então. Até a próxima. Fiquem atentos aos eventos da MB Cursos. E fico sempre à disposição de todos. Obrigado, Magda. Obrigado a todos, não só você e sua equipe aí que trabalhou para realizar o evento. Muito obrigado. E a todos aí uma saúde, né? Saúde, paciência, vacina, seja lá o que for, mas com muita paciência, com muita esperança aí de que vai dar tudo certo. E a ferramenta nos dá essa possibilidade, né? De estarmos juntos aí. Estou extremamente feliz pela noite de hoje aí. Não esperava esses comentários aí e fico à disposição. Até uma próxima. Até uma próxima, querido. Fiquem com Deus. Beijos a todos, bom revê-los. Tchau, tchau.